Salve, salve pessoal, aqui é Luiz Delvinha, diretor executivo da Beta, e mais um podcast do ABTalks 2025, transmitindo, claro, na beira da praia aqui em Caraguatatuba. E eu fiquei com o privilégio, com a honra de receber para essa conversa Daniel Silva, meu amigo aqui da Fundação Florestal. Fundação Florestal, ele não vai contar o que é, mas eu já vou dar um spoiler. É quem cuida dos parques estaduais paulistas. Daniel, seja bem-vindo, um prazer estar com você aqui mais uma vez. Estamos conversando bastante na organização desse evento. E conta para nós, conta para quem está nos assistindo, Fundação Florestal, o que é esse organismo no estado de São Paulo, o que vocês fazem e por que vocês são tão importantes para o turismo de natureza paulista e brasileiro. Bacana, Luizão. Então, agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, participar desse evento maravilhoso. Tá sendo demais, Luizão. Então, assim, só agradece. Legal, né? É bom, muito legal. E, assim, é um momento para a gente estabelecer novas parcerias, reafirmar parcerias antigas. Então, tá aqui o pessoal da Gear Tips, tá aqui o pessoal do Sebrae, do Senac. Então, da Rede Brasileira de Trilhas. Da Rede Brasileira de Trilhas. Vamos mostrar o material que a gente conseguiu construir junto. Agradecer demais a Secretaria de Turismo, que sempre leva a Fundação Florestal para as feiras. Então, primeiro passo é aqui agradecer mesmo, de coração aberto, a Beta e todos os participantes que tiveram aqui um pouquinho com a gente. Hoje ainda teve bastante passeio, bastante trilha no Parque Estadual, né? Foi. Então começou 6h30 da manhã, o povo já estava vendo o sol nascer lá. Eu achei que começou às 4. 4. Veja bem, eu fiquei sabendo que começou às 4. Galera que foi assistiu o nascer do sol foi às 4, cara. Verdade. Então esse negócio de 6 é que você acordou tarde. Mas legal, então foi muito bacana poder oferecer isso para os congressistas do ABETA. A Fundação Florestal, ela é uma autarquia, né, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística aqui do estado de São Paulo, a CEMIL, e ela faz a gestão das unidades de conservação em nível estadual aqui de São Paulo, né? Então, ao todo, são mais de 152 unidades de conservação, mais de 700 trilhas, mais de 700 atrativos, 348 trilhas, mais de 20 trilhas de longo curso. E dentre esse universo aí de 152 unidades, a gente tem os nossos 34 parques estaduais. É o que eu ia perguntar. São quantos parques? Eu não sei responder, olha só a minha ignorância. Quantos parques? Porque a unidade tem várias categorias, né? Mas parques estaduais são quantos no estado? São 34 parques estaduais espalhados aí pelo estado todo. Todos abertos à visitação? Grande maioria deles, todos têm roteiros para visitação. Aí tem observação da vida selvagem, tem trilha, cachoeira, museu, atividades aquáticas, tem muitas vertentes também do turismo de aventura dentro das unidades acontecendo, tudo de maneira segura, um plano de gestão de segurança. Que maravilha, então, isso é incrível. Eu convido aqui, já aproveito para convidar todos, né? Eu mesmo não conheço ainda os 34, hein? Mas vou chegar lá. Tá vendo? Prometo que eu vou chegar lá. E eu acho que o destaque, até pelo local que a gente está, é o Parque Estadual Serra do Mar, né? Sim. Então o Parque Estadual Serra do Mar, ele é uma unidade de conservação. É o maior parque do estado? É o maior parque. São vários núcleos, né? Explica pra gente aqui, que é onde a gente está, né? Tá no meio desse conjunto aí, desse contínuo. O Parque Estadual Serra do Mar, ele tem 320 mil hectares, é o maior parque estadual de São Paulo e é o maior contínuo de Mata Atlântica aí do Brasil. Muita gente não vai concordar comigo, mas é verdade, viu, Luizão? É o maior. Eu acredito. E aí, para você fazer a gestão desse território enorme, o parque ele é dividido em núcleos administrativos. Então a gente tem o primeiro lá próximo já do Vale do Ribeira, então o Parque Estadual Serra do Mar, núcleo Tariru. Depois a gente vai subir aqui para Itutinga, Pilões, Curucutu, Bertioga, Padre Dória, Caraguatatuba, Pissinguaba, Cunha. Conheço alguns aí, viu? Não tô ruim assim não. Santa Virgínia. Santa Virgínia, já fiz rafting lá. Exatamente. Já fiz rafting lá, tomei um capote, rapaz. Vou contar pra vocês, eu tomei um capote lá. Mas o rio é incrível, água transparente, um lugar muito, muito legal. E dos pioneiros, isso no início, ainda na Adventure Sport Fair, lá na década de 90. Parque incrível, muito bem lembrado. Muito legal. E aí como que funciona, né? A questão dos rafts, foi muito bem você ter lembrado isso. As atividades de turismo de aventura dentro das unidades de conservação, elas funcionam por parceria. Né? Uma parceria bem simples
de formalização bem simples, né? Porque ela é voltada para os operadores locais, então pequenas empresas, né? Então a gente formaliza esses termos de autorização de uso, né? Primeiro a gente abre um edital de credenciamento, um edital de chamamento público, e as empresas da região podem nos mandar propostas para a operação comercial dessas atividades dentro da unidade de conservação por meio desse termo de autorização de uso, né? E o que é interessante também no termo de autorização de uso é que o operador ele não paga nada para o Estado em dinheiro. Então, a gente faz uma troca, né, uma conversão desse valor que ele pagaria em dinheiro por contrapartidas. Então, o que acontece? O operador local ele vai operar, por exemplo, um cascading, e aí eu vou pedir para ele, faz a manutenção da trilha como contrapartida, coloca uma sinalização na trilha, né? Faz a limpeza da trilha. E uma coisa muito legal também que a gente lançou, acho que em 2023 e vem dando muito certo, são as contrapartidas sociais. Então, a cada X atendimentos comerciais que o operador faz, a unidade indica um grupo, né, ou de moradores do entorno, ou de pessoas com menos poder aquisitivo, para poder também estar aproveitando essas atividades gratuitamente. Então, está sendo bem bacana. Hoje a Fundação tem mais de 140 termos de autorização de uso. Só lá no PETAR são mais de 10 novos roteiros. Então, o que eu comentei na minha apresentação de ontem, né? Que é muito importante que você diversifique as atividades dos parques, né? Até para aumentar a recorrência dos visitantes. Então, se você não coloca novos roteiros, a pessoa acaba indo 1, 2 vezes no parque, depois não volta mais, porque já fez tudo que tinha para fazer. Então hoje no PETAR, na Caverna do Diabo também, a gente conseguiu fazer um aditivo ao termo de autorização de uso. Então tem mais 3 roteiros agora que é possível de se fazer com o espeleoturismo vertical. Gente, é muito legal. Recomendo para todos e todas que vão e se divirtam com segurança, porque muito embora a gente não peça a certificação na norma, a gente pede o atendimento aí para os operadores do requisito 6 da norma, que é o coração da norma. Que é o coração Luizão? da norma. Então a gente pede aí que tenha um plano de gerenciamento de risco, um plano de gestão de risco. Então os operadores identificam os riscos, fazem a análise do risco e depois propõem ali os tratamentos. Plano de tratamento e plano de atendimento à emergência. Porque o famoso importa, PAI. Porque o que importa no fim do dia, Luizão, é que os clientes estejam seguros, né? Verdade. A certificação, muito embora tenha o programa SP Aquaventura da Secretaria de Turismo, que é fantástico, ainda não é uma coisa que é acessível principalmente para os pequenos operadores, né? Então, se a gente colocasse essa obrigatoriedade, eu ia acabar diminuindo muito o escopo das empresas aptas a participar. Então a gente chegou a essa conclusão: olha, se você cumprir aqui o requisito 6 da norma, a gente dá a autorização, você consegue trabalhar dentro da unidade. E isso vem aumentando muito. Ontem mesmo foi publicado um chamamento público para a operação comercial de cascading aqui em Caraguatatuba. Cascading e cachoeirismo semelhante. O pessoal da norma técnica prefere aí o cachoeirismo. Cachoeirismo, né? Pra gente ficar no português. Até o cachoeirismo da língua portuguesa. O cachoeirismo, o cachoeirismo. E aqui no parque, no núcleo de Caraguatatuba, vai ter, como é o Gabriel, né? Exatamente. Eu conversei com ele. E você falou lá do Vale do Ribeira, você falou dos parques do Vale do Ribeira. Deixa eu contar uma coisa para você e para quem está nos assistindo. Eu brinco sempre, brinco não, né? Eu quando me apresento, faço as minhas apresentações, eu digo que eu dou a data que eu comecei a trabalhar com turismo. E eu me lembro, comecei a trabalhar com turismo em 1977. E para onde eu fui para inaugurar a minha carreira profissional? Fui para a Caverna do Diabo, Parque Estadual do Chapipiranga. E foi lá a primeira, não foi o primeiro parque que eu visitei, porque ainda antes disso, ainda na década de 60, cara velho é um problema, né? Ainda na década de 60, eu conheci o Parque Nacional das Sete Quedas do Rio Paraná, que não existe mais, né? Que coisa maravilhosa, Luizão. E eu tenho foto lá, cara, Então, a minha mãe sempre foi uma grande admiradora da natureza brasileira, então desde criança a gente sempre fui levado em ambientes naturais. E eu tinha 14 anos, Daniel, e eu queria muito ir para a Caverna do Diabo, porque eu já tinha ido com a minha mãe. Eu já tinha estado lá com ela e eu convenci a diretora da escola a me deixar organizar uma viagem
e nós somos a Caverna do Diabo, e foi minha primeira operação comercial menor, ou como se diz por aí, de menor. E a primeira barba que eu fiz, aquela penugem de adolescente, falei, não, agora eu vou ficar mais ajeitadinho. Ajeitadinho não vou conseguir mesmo, né? Mas dá uma melhorada, e eu fiz aqueles aparelhos de barba antiga e tal, e aquilo lá foi muito marcante, muito emblemático para mim, porque é isso, é um parque estadual, um parque diferente, e hoje tem uma operação lá dentro da caverna, que é uma operação de alto nível, isso é muito importante. E aí, falando na operação lá do Gabriel, um salve para o Gabriel lá da Caverna do Diabo, fazendo a operação dele. Não quero fazer intriga nem fofoca, mas a gente conhece o Gabriel como Gambá. Então, Gambá, um abraço aqui para você, maravilha, parabéns pelo trabalho aí. E me conta uma coisa, nesse processo de concessões, de autorizações, vocês já estão há alguns anos, a Fundação vem trabalhando nisso, a Beta vem acompanhando, inclusive, com muita satisfação, porque é importante isso. E ao longo desse tempo, primeiro me diga quanto tempo vocês já estão, e esse crescimento, o que você poderia falar? Ele é expressivo, isso está impactando a visita, como é que você poderia... Essas iniciativas da Fundação, de que forma elas estão melhorando a visitação e aumentando a visitação no parque? Bacana, bacana, ótima pergunta, só deixa eu comentar... Me corrigir agora. Não, deixa eu comentar uma coisa, que a mesma coisa que você acabou de contar também aconteceu comigo. Então, meu pai e minha mãe, agradeço meu pai e minha mãe. Obrigado, mãe, obrigado, pai. Eles sempre me levavam também, quando eu era criança, para a Caverna do Diabo, intervalo, espetar. Então, foi ali que eu criei esse amor, né, pelas unidades de conservação. Isso. E hoje eu estou aqui por conta deles. Isso é importante, por conta dessa iniciativa. Né, e deixo para os pais e mães, levem as suas crianças para as trilhas, para as cachoeiras, porque isso faz muita diferença quando essas pessoas Fundamental. Observação precisa. Aqui está com a Betinha, aqui, inclusive aqui atrás dessa parede aqui, está rolando o A Betinha Caraguatatuba 2025, que é um desenvolvimento de uma nova área de atuação dentro da Beta, voltado para a criança. Precisamos levar as crianças para os ambientes naturais. Está aqui dois exemplos. Dois exemplos. Mas me conta agora, como é que está indo esse desenvolvimento? Legal. Como é que está andando? Eu vi que você tem uns materiais aqui. Me fala sobre tudo isso aqui para a gente se animar aqui a botar esse povo para visitar os parques. Os termos de autorização de uso hoje na Fundação, eles só vêm crescendo, tá? Desde 2021, 2022, que foi quando que a gente pegou mesmo firme nos termos de autorização de uso. É um crescimento exponencial e uma coisa que é importante também, já colocando aqui também para os operadores locais, do estado todo, a Fundação trabalha com a manifestação de interesse privado. Então, os operadores não precisam ficar esperando a Fundação abrir chamamento, né? Podem mandar um e-mail, coisa simples, olha, eu tenho a empresa tal, gostaria de operar o atrativo tal na modalidade tal. Isso já chega para nós aqui do setor de parcerias, que já preparamos um edital de chamamento e soltamos sempre que há interessado. Então, de 22 para cá, a gente aumentou bastante. Eu não tenho o número exato aqui, mas desde que eu estou nessa posição, eu já formalizei mais de 30 termos de autorização de uso, só para atividades de turismo de aventura. Daniel, enquanto você estava dando uma resposta aqui, me ocorreu uma pergunta de algo de curiosidade, que eu acho que é um dado interessante, até para o mercado. Quem está nos assistindo, muito provavelmente é um operador de turismo, é um profissional de turismo. Qual é o perfil que hoje tem e se esse perfil mudou muito entre o antes aí dessas autorizações e o atual? Me fala um pouco sobre isso. Quem é que visita o parque hoje? Qual que é o perfil que você poderia aí no seu sentimento? Não sei se você tem pesquisa sobre isso. E se esse perfil ele vem mudando? O que você poderia falar sobre isso, sobre esse tema? Eu não considero que vem mudando, não. Eu considero que é um público bem estável. Assim, e qual é esse? E quem é que visita o parque? Olha, jovens, famílias, né? Mais o público jovem, né? Por conta das trilhas, por conta de todas as atividades, né? Então, você acaba recebendo bastante público jovem, infanto-juvenil, vou colocar assim. Tá. Inclusive, a Fundação também tem um programa para incentivo, né? Das crianças. A visitação do público infanto-juvenil. Então, a gente tem política de desconto, de ingresso e hospedagem para famílias com crianças. Tá, mas tem para idoso também. Tem para idoso também. Tem para idoso. Esse já está garantido, né? Tá bom. Que maravilha, cara. E você tem um material aqui. Me fala um pouco desse material aqui que vocês estão produzindo. Tem a rede de trinas, tem uma série de... Bacana. Primeiro eu vou mostrar esse aqui, ó, que eu gosto muito, tá? Por mais que eu não faça mergulho. Roteiros de mergulho. Então esse material foi feito uma parceria com a Setur também, com a Secretaria de Turismo. Do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. Ele é uma releitura de um guia que foi publicado em 2009.
com os pontos de mergulho. Então a gente pegou, repaginou tudo, colocamos todos os pontos, são mais de 100 pontos de mergulho no litoral e tem também no interior. Me fale do interior, me fale desses pontos, não sei se você conseguiria discorrer um pouquinho sobre isso, mas eu tive há um tempo atrás com um profissional de mergulho e ele me fez um comentário que eu não estou dando uma opinião, estou replicando o que um especialista me disse, de que o Brasil, por uma série de condições, inclusive de hidrografia, o Brasil tem muitos rios, né, Sim. que desaguam no mar e as águas nossas costeiras elas não são as melhores do mundo para mergulho. Por outro lado, esse mesmo profissional disse que é uma verdadeira joia de mergulho em águas interiores do Brasil, que talvez seja um dos menores lugares do mundo para essa prática, é uma prática que vem crescendo. É isso mesmo, o estado de São Paulo está nesse contexto, tem gente trabalhando com esse mergulho em águas interiores? Tem, e eu também não sabia disso, inclusive achei até estranho quando a gente estava trabalhando no guia, falei, mas represa, né, será que tem a visibilidade ideal? E para minha surpresa, muitos operadores lá para a região de Itapura, né, região de Presidente Prudente, enfim, lá para o interior, eles já operam esses roteiros, tem muita coisa legal para aqueles lados, vale a pena dar uma pesquisada, viu, Luizão? Tá. Muito legal. Que bom. E agora, mergulho aqui no litoral, a gente tem né, a famosa Laje de Santos, que também funciona por termo de autorização de uso. Não diga. Então nós temos diversas empresas cadastradas. E é um excelente lugar para ver aquela raia Jamanta, né? A raia Manta, diz que foi observado até tubarão-baleia. Tubarão-baleia apareceu recentemente aqui em Ilhabela. Ilhabela. Tá voltando, incrível. E as orcas, né? Que as orcas eu sou apaixonado por esse bicho. É muito legal. Né? Orca, mais uma vertente que vem surgindo aí, viu? A orca é um bicho que eu gosto demais da conta. Então na Laje de Santos funciona bastante também mergulho autônomo, né? Que bom. Que bom. Agora eu vou fazer depois eu quero voltar aqui nos cadernos, eu vi que tem alguma coisa da rede aqui também, mas eu queria te fazer aqui uma pergunta saia justa. Das unidades que você trabalhou, que você rodou, que você conhece, qual é aquela que te toca o coração, cara? Ah, cara, pra mim é Intervales. Parque Estadual Intervales é fantástico. E tem uma conformação diferente da realidade dos outros 33 parques estaduais. Eu gosto né? de Intervales também. Então você acaba ficando hospedado dentro da própria unidade, você tem uma diversidade de atrativos. Que são hospedarias muito boas. São muito boas. Então... Um Luizinho, que é guia de observação de aves, não é de lá? Eu acredito que sim. Eu acho que é um Luizinho, é um grande guia, não estou muito certo do nome agora, mas eu me lembro que lá tinha um detalhe muito interessante. E como o velho gosta de contar a história, ali no Parque de Intervales, para quem conhece, tem uma gruta que se chama Gruta da Mãozinha. E a Gruta da Mãozinha tem uma história boa, que eu dava aula numa escola de guia em São Paulo, a BM, e nós tínhamos um estudo de campo na Intervales. Na hora que eu estava contando, antes da gente começar a gravar aqui, a história do horário. E a gente ia para Intervales, era um dos lugares que a gente ia. E algumas vezes a gente ia para a Gruta da Mãozinha. E aí tem uma imagem lá no centro de visitantes com a mãozinha, né? E aí você tem uma foto da mãozinha, e é uma trilha pesada, né? Não é uma trilha muito fácil, tem que passar meio que, né? Tem que se arrastar para chegar. É turismo, né? Você sai que nem um tatu lá de dentro. E quando você entra, um grande esforço, e quando você chega à caverna, né? A Gruta da Mãozinha, a mãozinha é desse tamanho. É uma mãozinha. E na foto isso não aparece. A galera, pô, mas é uma mãozinha. Meu amigo, não é a Gruta do Mãozão, é a Gruta da Mãozinha. É uma mão perfeita. Só que bem pequenininho, dava sempre diversão com os alunos, mas eu concordo com você. É um parque especial, é um parque diferente, um lance da hospedagem. E a própria história, né? Porque ali era uma região de extração de palmito. Aqui não foi uma fazenda, fazenda Banês. Palmito era processado lá. E ali dá uma reversão e acaba ficando um negócio bem interessante, né? E para não ficar em um só, o segundo, não posso deixar de citar o Parque Estadual Ilha Anchieta, né? Que também é muito bom. Eu não sei se eu vou dizer uma verdade ou não, mas na minha memória, na minha cabeça, foi a primeira trilha subaquática que eu fiz. Eu não sei se existe ainda. Existe. Eu acredito que existe. Eu me lembro que eu fiz, era sinalizada, e eu fiquei muito impressionado com aquilo. E velho, eu gosto de contar a história. Eu também, num dos carnavais aí dos anos 80, eu fiz uma viagem de barco pela costa e a gente ficou acampado em frente, ainda acampado não, mas ancorado numa enseada ali que podia, era autorizado, e a gente ficou um dia inteiro ali, e eu confesso para você, ali também conhecido como Moinho dos Porcos, né? Eu vi a vara de porcos.
passando pela praia. Então é um parque efetivamente muito bonito e com história, tem todo um aspecto histórico-político ali, é bem verdade. Mas parque é parque, né? Qualquer parque é um parque interessante. E lá agora nós estamos com uma permissão de uso, né? Então, Sim. A qualidade dos serviços, né, disponíveis, já convido também. Pessoal, visitem o Parque Estadual Ilha Anchieta, visitem as hospedarias da Green Heaven Hostel, que é quem toca lá a permissão de uso, né? Então, depois dessa parceria, a gente tem guarda-vida na praia, suquinho de laranja, almoço maravilhoso, 70% da mão de obra contratada pela Green Heaven tem que ser da região, 30% dos insumos utilizados na produção de alimentos também é da região. Então, a valorização da cultura caiçara muito marcante também. Então, mandar um abraço pro pessoal da Green Heaven Hostel. Estão fazendo um ótimo trabalho. Me conta dos guias agora. Nosso tempo já está, infelizmente, chegando perto do fim. Bacana. Então, aqui, ó, pessoal, já colocando para vocês, tá? A Fundação Florestal, Rede Brasileira de Trilhas e a Secretaria de Turismo do Estado lançou esse material aqui, ilustrando aí a criação da Rede Paulista de Trilhas de Longo Curso. Nóis. Tá? Então, a Associação Brasileira de Trilhas de Longo Curso está super forte, está super atuante. Outros estados também já tinham criado suas redes estaduais, então São Paulo não poderia ficar atrás. Então tá aqui, o decreto vai ser publicado em breve. No Diário Oficial. No Diário Oficial. Ô Daniel, você sabe que botou a Rede Brasileira de Trilhas, a gente vai conversando e as histórias vão se conectando. A primeira reunião de formalização da Rede Brasileira de Trilhas aconteceu no Abeta Summit. E aconteceu no estado de São Paulo e aconteceu nas fraldas de um parque estadual. Porque em 2019, ainda antes da pandemia, foi feita a primeira diretoria provisória da Rede Brasileira de Trilhas e a Abeta teve o privilégio de acolher essa primeira reunião e foi ao lado do Parque Estadual de Ingabera, que a gente não falou dele aqui, que é um parque também muito bonito, que é do mar até mais de 1.000 metros de altitude, num espaço muito pequeno, numa terra cheia de lendas, de cultura caiçara, um lugar incrível que também passei boa parte da adolescência tomando banho lá nas cachoeiras de Ingabera, e a Rede nasceu lá. E a Rede vem fazendo um trabalho incrível, e se você não sabe, a Rede hoje anda em territórios urbanos, inclusive na cidade de São Paulo. Sim, a cidade, a capital do estado de São Paulo hoje, ela tem trilhas que integram a Rede Brasileira de Trilhas, entregam a Rede Paulista, que tem toda essa integração, mas é um processo internacional. Parabéns aí por essa parada. Obrigado. Mas tem mais um guia aqui em cima da mesa também, que é lançamento, ó, pessoal. Rede Brasileira de Trilhas é um manual de sinalização para ciclotrilhas. Tá? Então esse aqui também foi uma conquista muito bacana. Todos os materiais são disponíveis para download na internet, acho que depois a gente pode colocar o link, né? Então agradecer o pessoal aqui ó, da rede, tá? Da Aliança Bike, que também participou bastante. Opa, Aliança Bike, parceiro forte nosso também. E isso tudo foi fruto de também uma parceria da Fundação Florestal com a Rede Brasileira de Trilhas, um acordo de cooperação técnica. E eu acho que é um material antigo, mas vocês tinham também um guia de observação de aves. Temos. Eu tenho. Nós Você tem, não está aqui com a gente, mas tem. Está disponível na internet? Disponível na internet. Entrem lá, gente. guiadiarasprotegidas.com.br, guiadiarasprotegidas.sp.gov.br e vocês conseguem baixar aí todos os materiais. Tem passaporte, tem os próprios relatórios de gestão da Fundação Florestal, no site da Fundação também. Então tem bastante coisa para se inteirar, bastante coisa para ver. Maravilha. Vamos, a gente está caminhando para o final aqui. A gente vai esticando esse finalzinho que a conversa está boa. Eu vou te pedir agora, a gente já falou de alguns parques, são parques de preferência, né? Você manifestou os seus parques. Agora eu queria te colocar no lado de gestor e que você pudesse indicar, vamos pensar, trabalho difícil, 5 parques. 5 parques? Que são assim, que o visitante, quem tá começando a explorar os parques, quais seriam os 5 parques para ele colocar no top, para ele despertar? Porque o parque, eu acho que é uma experiência, você, assim como eu, esses primeiros encontros, eu acho que é muito importante, é aquele que você precisa impactar. Depois você entende o que é, você se apaixona e parque vira parque. Ou qualquer parque me alegra. Mas você tem aquele momento que precisa despertar paixão. E o meu foi o Jacupiranga. Eu, garoto, tinha, sei lá, a primeira vez que a minha mãe me levou, eu devia ter uns 10 anos, 11 anos, eu não me lembro da idade, porque evidentemente era muito pequeno. Depois eu voltei levando o grupo, já tinha 14, aí eu lembro, mas menor.
E o espelho é o tema, o entrar na caverna, o mistério, né? Aquele cenário, caverna do diabo. Então tudo aquilo me impactou emocionalmente e despertou para minha paixão. Vamos lá, 5 parques para levar a falas que a gente já molecada. falou, né? Bom, Novidades. aí é contigo. Não, aí é contigo. Você pode repetir. Não vou te apertar não muito. Vou tá bom? repetir, não. Eu só vou contar. Aonde que a gente leva a molecada? Eu tenho meu Petar. sobrinho neto. Petar. Tem que começar a petar. Petar. Tá? Vamos lá. Vou colocar um mais próximo da cidade de São Paulo, né? Tem bastante gente. Parque Estadual Cantareira. Parque Sensacional. Estadual Cantareira, são diversos Melhor grupos. vista de São Paulo. Não existe vista mais bonita da cidade de São Paulo do que o Parque Estadual Cantareira. Vai lá na Pedra Grande. Pedra Grande. Pedra Grande. Tem uma casinha linda, um lugar incrível, sensacional. Tô gostando dessa lista. Vamos lá. Mais um? Não, são 5, você mandou só 2. Só 2? 3. Não, então Parque Estadual, Serra do Mar, Núcleo Pissinguaba, Praia da Fazenda. Praia da Fazenda. Eu não sei se eu posso contar, não sei se é proibido por mim, mas eu tomei banho penado lá. Lugar incrível, tem que atravessar o Manguezal, o lugar é fantástico. E em frente tem a Ilha das Couves. Sim. Que é um lugar absurdamente fantástico. Tamo indo bem, faltam 2. Vamos lá, mais um próximo da cidade de São Paulo, para quem mora lá. Parque Estadual Jaraguá. Parque Jaraguá. Depois me contem aí, qual tem a melhor vista, Cantareira ou Jaraguá? Os dois dão vista para a cidade de São Paulo. Eu vou votar na Cantareira. Vai votar na Cantareira, eu vou votar no Jaraguá, vamos ver. Mas o Jaraguá tem um detalhe importante, tem uma comunidade indígena. Tem, verdade. Tem uma comunidade indígena e tem mais. Ali tem um dos primeiros sítios de exploração de ouro do Brasil. Trabalhei, você sabe, Luizão, trabalhei 10 anos como monitor ambiental no Parque Estadual Jaraguá. Um orgulho para mim ter passado esse tempo lá. Pessoal, equipe do Jaraguá, vocês são fera. Um abraço para todos vocês. Eu moro em Osasco, eu moro no Velho Oeste, de um lado ali do Parque do Jaraguá. E há uns 2 ou 3 anos, eu não vou me lembrar bem a data, fazia muitos anos que eu não ia, eu estava com o presidente da Beta, o Banjo, Horácio Banjo, e a gente foi até o Pico do Jaraguá. E eu tenho uma cachorrinha, a Juju, e a gente levou ela lá no parque, o parque estava bem movimentado, estava bem cheio, e a gente perdeu a cachorrinha. E a cachorrinha desceu a estrada. Puxa vida. Ela não me viu mais, ela achou o caminho de volta. E eu tive que descer aquela estrada até a metade correndo, foi uma operação de guerra para recuperar a cachorrinha. Então no Parque do Jaraguá eu tenho história. E nos anos, final dos anos 80 também, meados dos anos 80, tinha um jornalista da revista Veja, que era um grande amigo meu, e uma vez por mês, pelo menos, a gente ia e fazia a trilha pela trilha, que ainda existe e tal, e o Clube Alpino Paulista também fazia os seus treinamentos lá. Eu não fui do Clube Alpino Paulista, mas fui do CEL, Centro Excursionista Universitário, legal. E lá nós também fazíamos. Aí tava lá Sérgio Beck, Luiz Macoto, uma galera do montanhismo, Pico do Jaraguá. Só gigante. Não me enrola não, que falta mais um par. Falta 2, né? Não, um só. Um só? Falta um só. Ih, aí ficou pouco. Deixa eu ver. Bom, então vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Parque Estadual Serra do Mar, Núcleo São Sebastião. Eu vou votar no núcleo Caraguatatuba, que é do meu amigo Miguel Lema, que é o gerente, e eu me surpreendi muito com o parque é extraordinário. Agora, vou fazer uma outra pergunta difícil, Bora. essa quase que pra gente encerrar. Tem um parque do estado de São Paulo que eu não conheço, nunca pus os pés, não cheguei nem perto, e eu tenho uma imensa vontade de ir, que é o Parque do Morro do Diabo. Eu já fui pra Caverna do Diabo, abri por lá, então agora vamos ver se a gente fecha esse ciclo com o Morro do Diabo. Você conhece? Não conheço ainda. Estamos igual. Mas é um parque muito legal, a gente fica lá no Pontal do Paranapanema. Beira do Rio Paranapanema, e tem uma trilha aquática ali. Eu sempre falo dessa trilha. A trilha é fácil. Você segue pelo Rio Paranapanema, quando você encontrar um rio maior, você vira à esquerda, desce, você vai chegar em Foz do Iguaçu. É E mais agora ou menos nós temos isso. um projeto para também colocar uma permissão de uso lá no Parque Estadual Morro do Diabo. Incrível. Muito provavelmente esse ano ainda teremos novidade. Incrível. E aí nós vamos lá junto, então. Vamos junto. Estamos combinados? Estamos combinados. Combinado. Então, Daniel, agradecer demais essa conversa aqui. Que você queria propor um brinde aqui agora para a gente fazer com uma água mineral paulista, a água do Aquíssima, nossa parceira aqui, ó. Água Aquíssima, água do Circuito Paulista das Águas, viu? Essa água aqui é séria. Segundo a história, a NASA, quando levou a Apollo 11 para a Lua, levou 11 litros de água, 11 ou 90 litros de água, essa história aí. Eu estou contando como verdadeira, eu tenho ela como verdadeira, mas foi água do Circuito das Águas Paulistas para a Lua. E ela está aqui engarrafadinha, bastante prática, na lata de alumínio, 100% reciclável. Sucesso, Tchim. vida longa aos parques. E você que tá aí sentadão nesse sofá, você não vai a lugar nenhum nesse sofá, cara. Vá rodar, bota o pé na estrada, leva a sua criança, leva o seu avô, leva o seu pai, mas visite os parques naturais do Brasil. Daniel, obrigado, cara. Viva as unidades de conservação.